Olá, tudo bem? Como vocês estão? Tudo jóia? Espero que esteja tudo bem e hoje nós vamos continuar o nosso estudo no material 4. Sou a professora Joyce, a gente já se conhece de outras aulas e nós estamos já na nossa aula 14, certo? Essa aqui já é a quinta aula, tá? Justamente desse material 4. Ah, não viu as aulas anteriores? Vai lá, assiste novamente, que aí você vai conseguir compreender melhor as atividades, melhor a proposta desse material, tá bom? Então, para nós começarmos, eu vou corrigir com vocês as questões que eu deixei para vocês fazerem. Lembram-se? Na última aula, vocês tinham aí 2 textos que nós analisamos e tinham várias questões de interpretação. Então, nós vamos começar com a correção, certo? Pega o seu material, confiram e eu tenho certeza que vocês devem ter ido super bem, tá bom? Então, vamos lá. Qual texto é escrito em versos e quantos versos o compõem? Lembram-se o que é verso? Verso, então, é cada uma das linhas de um poema, certo? Cada uma das linhas do poema a gente chama de verso. Qual texto que era escrito em verso? O texto do Léo ou do Cisquinho? Do Léo era o texto 2 do material, do Cisquinho era o texto 3, certo? Então, era o texto do Léo, tá? E ele tinha 24 versos. Se vocês contarem quantas linhas tem, tem 24. O texto do Cisquinho é narrativo. Você sabe falar por quê? Por que ele é um texto narrativo? Vocês se lembram? Nós já vimos isso no material anterior, sobre narrativa. Ele é narrativo por quê? Porque ele conta uma história, né? Então é o segundo texto aí, né, que é narrativo. Um menino conta os fatos ocorridos com ele, tá bom? Portanto, é um texto narrativo. Além disso, ele apresenta aí os elementos da narrativa. Vocês lembram quais são? Personagens, tempo, espaço, narrador e enredo. Então, sempre quando eu tenho todos esses elementos da narrativa, eu tenho um texto narrativo. Tranquilíssimo? Então, olha a próxima questão. Que assunto é tratado nos 2 textos? O que é em comum? Existe uma intertextualidade. Parece que os 2 textos conversam entre si, né? Eu tenho aí pontos em comum. O que é o tema geral? O tema que é abordado nos 2 textos é o mesmo, certo? E os 2 textos aí, eles vão falar sobre as pessoas terem um apelido, né? O fato das pessoas aí, no caso, eram duas crianças, né, que tinham apelido, tá bom? Qual menino se sentia ofendido pelo fato de ter um apelido? Justifique sua resposta. Dos 2, entre o Léo e o Cisquinho. Quem que ficava mais ofendido? Quem se magoava mais? Tá? Quem era? É o menino do texto 1, é o Léo, tá? Porque ele ficava triste, sofria muito com isso. A sua autoestima realmente ficava bem abalada, tá? Quando os outros os chamavam pelo apelido. Na sua opinião, e aí? O que é ser um menino e o que é ser um mocinho? Tinha num dos textos essas 2 expressões. Qual a diferença? Vocês conseguiram entender? É uma resposta pessoal, mas de uma forma geral, né? Ser um menino aí é uma criança mais nova, né? Ser um mocinho seria talvez mais velho, um pré-adolescente, né? Alguém que já está perto da adolescência. Um menino também ele brinca mais, se diverte mais. O mocinho ele vai ter mais responsabilidades, né? Ele vai compreender melhor as coisas. Então, a gente tem várias possibilidades de interpretação. 7. Escreva as características físicas de Léo. Então, essa aqui é bem tranquilo. Por quê? Porque é uma informação explícita. Está lá no texto. Bastava que você lesse novamente o texto que você encontraria, certo? Então, o Léo era um menino muito magro, parecia uma pena. Então, eu tenho essa descrição dele. 8. Os 2 meninos se pareciam fisicamente? Explique sua resposta. E aí, como que era o Cisquinho? Por que ele tinha esse apelido? Pensa, Cisquinho, porque ele era pequenininho, baixinho. Então, o menino do texto 1, o Léo, né, ele parecia uma pena, ele era bem magro. Já o do texto 2, não. Ele era um Cisquinho porque ele era baixinho. Então, eles são parecidos fisicamente? Não, tá? Eles não eram parecidos fisicamente. E quanto às características interiores aí do Léo do Cisquinho? Eles eram parecidos? Justifique sua resposta. Né? Ambos eram diferentes, certo? Por quê? Porque o Léo, ele era triste, ele vivia aborrecido por causa do apelido. Né? Ele ficava muito mais chateado. Já o Cisquinho, ele se aborrecia um pouco. Né? Às vezes ele se aborrecia, mas ele era alegre, ele ouvia os conselhos da mãe. Então o Léo se deixava mais abater, né, pelos apelidos. Talvez ele se sentia muito complexado por ser bem magrinho, e ao ser Léo Pastel, talvez isso mexesse muito com ele. O Cisquinho ficava meio bravo, mas ele era mais bem resolvido. Então ele ficava menos mal, vamos dizer assim. De qual texto você mais gostou e por quê? Então, essa é super pessoal. Você gosta mais de textos em prosa, que são escritos em parágrafos, ou você gosta mais de poemas, que são escritos em verso?
E aí, que tipo de texto você mais gosta? Ou então, por exemplo, alguma das duas histórias você se identificou? Você se viu ali no lugar do personagem? É a última para você o que os 5 últimos versos do texto do Léo querem dizer. Então também é pessoal, mas de uma forma geral, você deve ter entendido que ele mostra que o menino não compreendia, mas que a verdadeira beleza é interior, não é a física, né? Que ele tinha, mal sabia ele que com o seu coração tão simples, tão humilde, era essa a verdadeira beleza, que ele não dava valor para isso, que ele não entendia, que a aparência, ela é algo superficial, né? Que isso é o de menos, que ele era um menino muito especial, porque ele tinha uma beleza interior, tá bom? Bem, então vamos fazer uma análise aí do texto. A partir das questões que vocês responderam, nós podemos chegar a algumas conclusões, certo? Então, por exemplo, no texto 2 do Léo, o que a gente pode falar sobre ele? Bom, então nós podemos dizer a primeira coisa que ele é um poema, tudo bem? Por quê? Porque ele foi escrito em versos. Então, cada linha de um poema é chamada de verso, e cada conjuntinho de versos separados por um espaço em branco são as estrofes. Tá bom? Quantas estrofes tem? Vocês lembram? E aí? Vocês se lembram bem de quantas estrofes há no poema? Aí, no texto do Léo, tem 2 estrofes, tá bom? E é obrigatório, professora, ter rima, né? Ou seja, ter a mesma terminação aí, algumas palavras, que elas terminam da mesma forma, com o mesmo som, não é obrigatório, tá? Então, mas tem rimas no poema? Tem algumas, não tem muitas rimas, mas eu tenho algumas rimas, como mocinho e espertinho, como ficava e falava, né? E as rimas aí, para gerar uma maior sonoridade, elas geralmente ficam mais no final dos versos. Então, alguns poemas têm um esquema de rima bem fixo, assim, tipo, o primeiro com o terceiro verso, o segundo com o quarto, e assim por diante, né? Ou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas né, não é obrigatório, eu posso fazer um poema sem rima nenhuma. Isso fica muito aí a cargo de quem está escrevendo o texto, tá bom? Os versos do poema são descritivos. Vocês se lembram o que é descrição? O que é uma descrição? É contar como é. Então, quando eu vou descrever algo, eu vou dizer como aquilo é, tá bom? E por que eu posso falar que os versos lá do poema são descritivos? Porque eles vão falar das características do personagem, certo? Então, como que aí o Léo é fisicamente, certo? Ou seja, por fora, e como que ele é por dentro, como são as suas características psicológicas. Certo? Então, como que ele era fisicamente? Tá bom? A descrição física. Léo é magro e parecia uma pena, tá? E qual que era a sua característica, as suas características aí psicológicas, né? Ele era astuto e espertinho, tudo bem? Então, eu tenho todas essas características, todos esses detalhes que estão presentes lá no texto 2. Agora, nós vamos para o texto 3. E aí, o texto 3, tá? É o texto do Cisquinho. O que a gente pode ver, né? O que nós podemos concluir sobre esse texto? Então, a primeira coisa, que o texto do Cisquinho, certo? Ele é uma narração porque foram baseadas em fatos que foram contados. Então, houve aí um narrador que contou uma história para nós. Essa história, ela tinha os elementos da narrativa, vocês lembram? Lembram que eu falei até de uma sigla para ficar fácil para decorar? Então, o de pente. Então, eu tenho aí personagens, eu tenho espaço, eu tenho tempo, aí eu tenho narrador e eu tenho enredo. Então, eu tenho todas esses elementos da narrativa. E, então, o que eu posso ver? Olha, que quem contou os fatos, no caso, foi o narrador. É ele que conta pra gente, pro leitor, a história. O Cisquinho, ele apresenta uma narração em primeira pessoa. Como assim? Por quê? Por que a primeira pessoa? Porque se eu olhar, eu vou achar várias palavras como meu, eu, que são verbos, pronomes de primeira pessoa, que indica o que é a pessoa que está falando. Tá? A primeira pessoa, então, é a pessoa que fala. Se a pessoa que fala está lá dentro da história, quer dizer que é um narrador personagem. Então eu tenho aí uma narração por um narrador que é personagem. O Cisquinho, ele é um personagem, ao mesmo tempo ele é um narrador, tá bom? Vimos também que quando numa narração o narrador conta os fatos sem participar da história, eu tenho uma narrativa em terceira pessoa. Não é o caso desse texto.
mas nós já vimos vários textos aí que o narrador não faz parte da história. Ele conta uma história que aconteceu com outra pessoa. E por isso que é uma narração em terceira pessoa. Todos os verbos, todos os pronomes vai estar lá no ele. Ele fez, ele viajou, ele comeu, ele brincou. E aí, ou então pode ser eles também. Eles viajaram, eles foram, eles estudaram, eles chegaram. Então, é tudo eles, tá bom? Ele ou eles, terceira pessoa do singular ou do plural. Por isso que é uma narração em terceira pessoa, tá? O texto aí não apresenta trechos com diálogo. Então, eu não tenho discurso direto. Vocês se lembram que nós estudamos também? Não tem discurso direto. Por quê? Porque as personagens não estão conversando entre elas, não tem falas aí, tá bom? Então, como eu não tenho essas falas, eu não tenho a tradução diretamente do que o personagem falou, e aí eu não tenho discurso direto, é tudo discurso indireto, tá bom? As orações da narração lida são descritivas, certo? Então, eu também tenho descrição aí no segundo texto, porque a personagem ela fez uma descrição física dele próprio, de todos os apelidos, como que ele era fisicamente. Então, o Cisquinho, ele conta o jeito que ele é, certo? Então, eu tenho elementos descritivos nesse texto também. Viram como foi tranquilo, fácil? Alguma dúvida sobre isso? Muito fácil, não é? Qualquer coisa, leiam novamente. Observem todas essas características lá no texto. E aí? Agora, como vocês perceberam, uns gostam de apelido, outros não, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os apelidos, né? Eu tenho que pensar sempre que eu não posso fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, eu gostaria que me chamassem de apelido, por algum apelido? Será que o outro está gostando? Eu não posso colocar um apelido só para zoar, para irritar, para perturbar. Isso é bullying, né? Então, quando coloco esse apelido para chatear, para perturbar, um apelido que vai diminuir o meu amigo, o meu colega, eu estou fazendo uma coisa ruim. E muitas vezes algumas pessoas sabem levar numa boa os apelidos, mas outras não. Outras, às vezes, é um apelido de uma característica que a pessoa não gosta em si mesma e aí ele fica muito mal por causa disso. Pensa como exemplo o Léo, né? Como que ele ficava mal por causa disso. E então nós devemos sempre, sempre, sempre respeitar o nosso próximo, certo? Claro, eu tenho apelidos aí que são carinhosos, né? Eu tenho apelidos que são abreviações do próprio nome. Tem muita gente que prefere a Bia em vez de Ana Beatriz, né? Ou Dani em vez de Daniel, e assim por diante. Então, se a pessoa gosta, se é um apelido carinhoso, ok. Mas se é um apelido no sentido de pra zoar e o meu colega não gostou disso, alguns não se importam, levam numa boa. Mas se eu noto que aquele apelido, ele não tem uma intenção carinhosa, ele tem uma intenção realmente de ofender, de agredir, de criticar, certo? Não é legal, tá? Então, lembra-se sempre disso. Nunca faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você, tá? E todos, sem exceção, têm um nome e um sobrenome. E somos importantes por isso. Todos nós temos um nome. Todos nós recebemos dos nossos pais, avós, de quem tenha sido, um nome. Nós somos registrados, temos um sobrenome. Isso nos individualiza, nos torna únicos, tá? E você sabe qual que é a origem do seu sobrenome? Todos os sobrenomes têm uma origem. Você sabe de onde veio? Às vezes aquele sobrenome é de um outro país, às vezes aquele sobrenome ele é muito comum, ele tem algumas características, ele quer dizer alguma coisa específica, certo? Então, está na hora da pesquisa em ação. Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão da pesquisa, da descoberta, da investigação. O que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar em casa aí qual que é a origem do seu sobrenome. Será que seus pais sabem? Pesquisa também na internet. Né? De onde vem o seu sobrenome? O que ele quer dizer? Ele é comum, não é? Né? Ah, eu tenho 2 sobrenomes. Ótimo, pesquise os 2. Ah, eu tenho só um sobrenome. Ah, eu tenho um sobrenome, um que veio da minha mãe e um que veio do meu pai. Pesquise os 2. São o seu nome, o seu sobrenome que tornam vocês especiais, certo? Então aprenda um pouquinho mais sobre a sua família, certo? Se você estiver na escola, você pode ler depois a sua pesquisa para o professor, para os seus amigos. Mas se você estiver em casa, não estiver indo à escola, manda uma foto para o seu professor que tenho certeza que ele vai adorar. É mais uma atividade para ele conhecer melhor você e para ele avaliar aí o quanto você está se esforçando para se tornar um pesquisador. Bom, e aí para nós finalizarmos, tem uma frase aí do Toquinho e do Elifas Andreato que diz o seguinte: todas as coisas têm nome, né? Casa, jardim, janela, jardim. Coisas não têm sobrenome, mas gente sim. Então, todas as coisas têm sobrenome. Todas, tudo a gente tem, todas as coisas têm um nome, né?
Então, casa, janela, jardim, tudo isso tem nome. Todos os objetos, sensações, emoções, mas sobrenome, não. Sobrenome, somente as pessoas. Só gente tem sobrenome. Então, aprenda um pouquinho mais sobre os seus e a gente se vê então na próxima aula, tá bom? Um beijo e até mais!